Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um estudo da obra A Gênese, a quinta, codificada por Kardec. Antes vamos ler o nosso preparo da obra Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão durante trabalhos no MAP. O tema é certeza e verdade. Hoje quero lhes falar sobre certeza, quero lhes falar também sobre a verdade. Todas as certezas devem ser questionadas. Não cristalizem suas certezas. Elas devem ser checadas a todo momento. Quando a certeza de que estão certos não deixar penetrar novas ideias, a verdade vista por um só ângulo em nada contribuirá para o engrandecimento pessoal. O que quero demonstrar agora para vocês é que não se deixem dominar pelas certezas que foram adquirindo ao longo do tempo. A verdade tem dois lados, a verdade de cada face da moeda. Mas a verdade é uma só. Procurem sempre olhar, sentir, indagar sobre os lados diferentes de cada questão. Com isso se tornarão capazes de penetrar na alma de outrem, na verdade total. Meus irmãos queridos, a verdade das palavras de Cristo são fáceis de serem aceitas, porquanto o amor é fácil de se sentir. E todas as palavras, os ensinamentos de Jesus, são baseadas no amor ao próximo, no amor a si próprio, no respeito e no amor ao Pai. Novamente o amor. Quantas vezes repetiremos que o amor é a salvação de cada um e a salvação da nossa terra? O verdadeiro amor está na prática da caridade, da tolerância, do respeito ao próximo. Não é difícil. É preciso exercitar no dia a dia a prática do amor. E quanto à verdade? Com que certeza é possível acreditar-se nas forças espirituais? É necessário ver? É necessário provar? A fé está dentro de cada um. A certeza de sua fé, a segurança que ela lhes dá, fará com que vejam, sintam e se energizem com essa força. Sempre que a dúvida se apresentar em suas mentes, parem e pensem, e olhem à sua volta o universo e as mensagens da natureza perfeitas. O sol para lhes dar calor e energia, a chuva para amainar os efeitos do calor e fertilizar a terra, os ventos, a água puríssima das fontes e cachoeiras, o fogo, o homem e os animais. Do que duvidar? As respostas para suas dúvidas estão à sua volta. Ouçam, estudem, observem antes de duvidar. A dúvida é saudável quando em busca de uma explicação para o que desconhecem. A verdade está dentro de cada um, uma inteligência lhes foi doada para que se certifiquem, para que concluam sobre a verdade divina. Nada acontece por acaso. A força de Deus está em cada segundo, em cada minuto da existência terrena. Sejam felizes, espalhem a felicidade. A bondade constrói e eleva, cada um a esferas superiores. Falem, perguntem, orem, para que a certeza e a verdade estejam sempre presentes na condução de suas vidas. Fiquem na paz de nossa amantíssima Maria, de seu Filho Jesus, que muito a amou e respeitou, de seus guias espirituais e da falange de São Francisco de Assis, que espalha toda a certeza da doutrina de Cristo, toda a energia curadora que vocês estão recebendo agora e que os acompanhará. Então, uma bela mensagem que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Vamos unir os nossos pensamentos numa prece, elevando a Deus os nossos pensamentos, ao Criador de tudo, pedindo muita força para todos nós, inspiração no nosso estudo, que ilumine os nossos lares, que os nossos entes queridos recebam toda essa luz, aqueles que estão debilitados nos hospitais, vivendo suas dores, que tenham fé, a certeza de que tudo vai passar, que são muito amados, filhos de Deus, que essa existência terrena é apenas um aprendizado. E vamos ficar atentos ao milagre da vida,
a vida que não se limita à esfera física, também a vida espiritual, a vida plena do Espírito. Agradecemos a Deus por essa vida e que possamos vivenciar o amor em todos os momentos da nossa existência. Graças a Deus. Então, meus amigos, hoje na Gênesis nós vamos iniciar o capítulo que fala sobre os milagres, capítulo 13. Nós, mais à frente, um outro capítulo vai abordar os milagres segundo o Espiritismo. Então eu vou fazer apenas assim um apanhado de alguns aspectos desse capítulo para a gente refletir. Milagre. Qual é a ideia que todo mundo tem de milagre? Um fato sobrenatural. Sobrenatural, que está além da natureza, além do que conhecemos. Só que, com a evolução, com o conhecimento, com a ciência e com o contato com o mundo espiritual, propiciado pelos Espíritos, quando Jesus liberou esse contato, e no século XIX nos enviou um dos seus trabalhadores, o professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, que estudou esses fenômenos espirituais que aconteciam na Europa, na França mais especificamente, e elaborou uma primeira obra sobre essa pesquisa que ele fez, que é o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. E na sequência as outras obras, sendo que a última delas é justamente a que estamos estudando, é a Gênese. Nós temos a visão espiritual da vida. Nós sabemos que o mundo espiritual prevalece sobre o mundo físico, que a nossa essência é espiritual. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, inteligência suprema, o Espírito, um princípio inteligente. Inteligência suprema, princípio inteligente. Então fomos realmente criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus. E o Espiritismo é baseado na razão, é uma fé raciocinada. Quando nós nos deparamos com um milagre, e na Gênese, os Espíritos, através de Kardec, nos falam que na verdade não há milagre, que o que existe é uma falta de conhecimento nossa de determinadas leis, principalmente as leis que regem o mundo espiritual, as leis que regem essa outra matéria, que não é a matéria do nosso plano. Nós já falamos disso, que 96% da matéria do universo é a chamada matéria escura, energia escura. E essa matéria, essa outra energia, que não é essa que nós estamos habituadas, elas são regidas por outras leis. E os espíritos superiores conhecem essas leis. E quando eles manipulam essa matéria, aos nossos olhos, os efeitos daquilo que pode ser realizado ao se manipular essa outra matéria, que se reflete na matéria do nosso plano, aos nossos olhos, isso é um milagre. Mas, na verdade, Deus não derroga as suas leis, porque elas são perfeitas. Deus não precisa fazer isso. Se nós fôssemos com um avião a jato, um caça de última geração do nosso tempo, e esse caça pudesse sobrevoar os céus da Europa na Idade Média, certamente aquela população não entenderia o que estava acontecendo ali. Talvez visse um dragão, visse algo que eles não entenderiam, que é um objeto tecnológico e tem um homem ali dentro dirigindo aquilo. Com computadores, não se fazia a mínima ideia de que pudesse existir algo desse jeito. Então, hoje, nós não temos acesso ainda a informações, a tecnologias que, se fossem mostradas para nós, seriam verdadeiros milagres. Muitas pessoas assistem a algo acontecer e não entendem, e veem isso como um milagre. E ao longo da história, espíritos vieram entre nós, e a espiritualidade também atuou entre nós, e o efeito daquilo foi classificado como um milagre, como sobrenatural.
quando na verdade o mundo espiritual é parte da natureza, é criação de Deus. Não existe o sobrenatural. O que existe é a nossa ignorância, a nossa falta de compreensão. Então nós já passamos alguns vídeos, e eu vou repetir um deles, pedir licença para vocês, que é Jesus curando um cego. Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Foi ele mesmo? Ou seus pais? Nem ele pecou, nem seus pais para que ele fosse cego. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Vai e lava teu rosto no tanque de Siloé. Então nós assistimos a Jesus curando um cego. O que Jesus fez? Manipulou matéria, usou sua força mental, manipulou matéria que não é só a matéria do nosso plano. Ele, com conhecimento pleno das coisas, de toda a ciência que nós ainda vamos conhecer, olhou para aquele cego e sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Reconstruir o nervo, aparentemente, no caso, reconstruir a retina, e ele assim o fez. Às nossas vistas, um milagre. E não deixa de ser impressionante. Nós não estamos minimizando de jeito nenhum esse feito de Jesus e qualquer outro similar. Na verdade, é um milagre que a gente possa usar o conhecimento, a força mental, e é isso que a espiritualidade faz. A espiritualidade, nas cirurgias espirituais, manipula fluidos. Nas casas espíritas, a maior parte dos tratamentos, que a gente chama de cura, eles são realizados pela espiritualidade no corpo espiritual. O corpo espiritual é formado por essa outra matéria, que não é a matéria do nosso plano, matéria sutil. E existem leis específicas dessa matéria que a espiritualidade conhece. E esse corpo espiritual, que é um corpo vivo, com seus órgãos espirituais, esse corpo tem relação com o nosso corpo físico, porque ele ajuda a moldar o nosso corpo físico. Na verdade, o corpo físico, ele reflete o corpo espiritual. O corpo espiritual, nós já vimos isso, é o modelo organizador biológico do corpo físico.
Nós vamos voltar a esse assunto no capítulo 14, que está logo à frente. Então, quando a espiritualidade mexe, vamos dizer assim, cura esse corpo espiritual, isso se reflete no corpo físico, no processo da mitose, da reprodução celular. Porque se o meu corpo espiritual traz uma informação vibratória e essa vibração descompensada, quando o meu corpo físico reproduz as células, em contato com o meu corpo espiritual, essas células reproduzidas, elas podem ser reproduzidas doentes, porque o meu corpo espiritual está doente. Como existe uma ligação do físico com o espiritual, corpo físico, corpo espiritual, se a espiritualidade cura o corpo espiritual, na hora de reproduzir as células que antes estavam sendo reproduzidas doentes, elas passam a ser reproduzidas de forma saudável. E o efeito disso, depois de um tempo, é a cura. Na verdade, a cura foi feita no corpo espiritual. Ao reproduzir as células na mitose, porque as nossas células do nosso corpo, elas estão sempre mudando. Depois de alguns anos, todas as células elas se renovam e o processo inicial é da mitose. Então, se essa reprodução celular passa a ser saudável, porque o corpo espiritual foi curado, nós dizemos que a pessoa foi curada. A espiritualidade também atua no físico, mas atua mais no espiritual. Então, muitas vezes a pessoa vai numa casa espírita, ela leva um tempo para sentir certos efeitos. Agora, não são todos que são completamente curados de suas dores, de suas doenças, porque senão a lei de causa e efeito também, como ficaria isso? Então, são aqueles que têm um merecimento. Porém, do ponto de vista físico, eu estou falando de problemas de saúde física, todos têm algum benefício nos tratamentos. Todos têm. As dores podem ser menores, a pessoa pode abreviar a sua cura, que se daria num tempo mais longo. Existem várias situações. E a gente sempre fala para todo mundo cuidar da saúde nos médicos da Terra, fazer os exames, porque do que adianta a pessoa se descuidar, aí vai e corre para uma casa espírita, para uma cirurgia, para um tratamento espiritual, e a própria pessoa não se cuida. A espiritualidade vai olhar para isso também. Então, muito cuidado. A gente, às vezes, quer jogar nas costas da espiritualidade os nossos problemas e queremos que eles façam milagres para nós. Vamos suportar nossas dores, mas vamos cuidar do nosso corpo físico, que é o nosso maior tesouro material aqui na Terra. Vamos nos cuidar e cuidar da mente, porque aí está a verdadeira cura. A gente, quando tem uma doença, nós temos que nos curarmos moralmente. O que a espiritualidade espera é que a gente se cure como ser espiritual. E quando a nossa mente está sã, podem ter certeza, o nosso corpo vai estar são. Nós temos, nesse trabalho que é realizado nas casas espíritas, inclusive no MAP, cada casa com a sua característica, situações que são verdadeiros milagres aos olhos de um leigo. Mas ninguém fala, e nós nunca vamos falar que a casa espírita faz milagre, porque não faz. Ela proporciona aos seus frequentadores a oportunidade de passarem por um processo de autocura, principalmente dessa cura mais profunda do lado moral. Mas o efeito físico de certos tratamentos é impressionante. Nós já tivemos vários relatos, inclusive no MAP, de pessoas que se curaram de câncer, pessoas que estão com câncer e vão convivendo com a doença, trabalhando, servindo a Jesus. Porque também tem isso, às vezes a pessoa tem uma doença e ela convive bem com aquela doença. É entre aspas, o karma dela. Ela vai passar por dores, tem que fazer exames, nem sempre agradáveis, mas ela vai vivendo. E quantos trabalhadores no MAP têm problemas sérios de saúde e se dedicam ao trabalho? Então, esses estão, ao longo do tempo,
realizando a verdadeira cura, que é a cura do espírito, que é a que nós devemos procurar. Mas, conforme eu dizia, existem situações fantásticas de curas que são realizadas por espíritos. Lembrando aí da cura do cego, não deixam de ser menos importantes. Eu vou passar um vídeo para vocês dos nossos amigos lá do Lar de Frei Luís, de uma experiência que eles tiveram. Eu vou passar esse vídeo porque ele está na internet, portanto, é de divulgação livre, e que mostra o trabalho feito lá pelo pessoal da ectoplasmia, do tratamento físico. E quem faz esse relato é o Dr. Paulo César Frutuoso, que é um médico oncologista. A situação é a seguinte, ele vai narrar isso daí no vídeo, mas ele tinha um amigo médico que era cético, descrente de tudo. E esse amigo teve um problema sério no coração. E o Dr. Paulo, então, incentivava o amigo para ir no Frei Luís, que tem um trabalho de tratamento, de cura, como o MAP tem, mas eles lá têm condições específicas. E ele sempre relutou em ir a esse tratamento. Só que a situação dele ficou tão crítica, tão difícil, ele ia morrer, desencarnar. E aí ele resolveu ir. E então ele estava deitado lá na maca, no tratamento, cercado por médicos, seus amigos médicos. Tinha o Paulo, tinha cardiologista e outros médicos. E eles, então, assistem a um processo em que a espiritualidade atua, o médico lá, que espiritual incorporou num dos médiuns lá do trabalho, então surge uma poça de sangue no peito desse médico. E o espírito lá, o Frederick, que o Paulo Frutuoso sempre cita, né? Pergunta para o Paulo, o que você está vendo aí? Ele fala, uma poça de sangue. Então ele puxa lá uma peça, um material, que é parte do tecido cardíaco, é uma válvula mitral. E aí ele vai explicar para o Dr. Paulo e para os outros médicos o que ele fez. Eu não vou contar a história toda para vocês assistirem um vídeo. Mas esse vídeo, então, esse acontecimento, aos olhos de um leigo, se isso fosse feito na Idade Média, no tempo de Jesus, por esse mesmo grupo, isso seria classificado como sendo um milagre. Assista o vídeo, é bastante interessante, desse milagre, entre aspas, do médico que se viu curado de um problema seríssimo do coração. E nós já voltamos a conversar. Então nós temos alguma coisa que precisa ainda ser corrigida dentro do nosso perispírito. Então os médicos espirituais vão até onde pode, aonde é permitido. E os médicos materiais também. Qual é a diferença entre nós e eles? Que a grande maioria dos médicos não sabe que está sendo ajudada. Então, se o médico, mesmo sem crer, sem acreditar, ele está sendo ajudado. Me foi feita uma pergunta aqui no refeitório em relação a essa ajuda. Por que alguns pacientes, como um dos que está citado no livro, são tremendamente ajudados e outros não? Eu levei um médico uma vez numa das nossas reuniões, que foi meu mestre em tudo que eu aprendi dentro da cirurgia oncológica, Dr. Agostinho do Passo, e que teve um problema de uma válvula mitral. A válvula mitral dele descompensou, ele começou a ter insuficiência respiratória. Muito bem. Absolutamente descrente. Não acreditava em nada. Inclusive, quando eu tocava no assunto, chegou a comparar o grupo de Frei Luís, os mais antigos vão lembrar, da colônia dos Ginjones na Guiana Inglesa, onde mais de 1000 se suicidaram. Ou seja, o grupo de Frei Luís era um grupo de fanáticos. Ficou na minha. Mas a insuficiência mitral piorou, e eu tive coragem de tocar no assunto com ele novamente. Então, eu vejo tantas pessoas serem ajudadas. Quem sabe, senhor João? Não vejo cura. A cura eu vejo em algumas. Entendeu? Mas quem sabe, mesmo que você não acredite, ninguém vai lhe cobrar nada. Não vai ser cobrado, não, senhor. Bom, quase como se estivesse me fazendo um favor, aceitou. E numa dessas reuniões, o Frederico não veio materializado, ele veio encarnado no médium. Se aproximou do leito, a reunião estava no escuro, mas o Frederico aumentou a luminosidade de uma lâmpada sobre o leito, onde estava o colega médico.
e chamou para ao lado dele eu, cirurgião, Ronaldo Gazola, cirurgião, José Carlos Campos, anestesista, Luiz Augusto Queiroz, presidente do Grupo PRJ, presidente do Grupo Padre Pio, cardiologista, e o Paulo Roberto, professor de angiologia da UERJ, meu colega do Pedro Ernesto. Então, com a luminescência permitindo a visualização, ele massageou o tórax daquele colega médico e depois começou a acontecer o que vocês viram na fotografia, sangramento aos borbotões. 5 médicos vendo, de repente ele vira para mim e fala: Paula, você está vendo o que está acontecendo? Estou. O que você está vendo? Fala em alto para os seus colegas. Ó, Frederico, e onde você está massageando o tórax do colega? A quem ele tinha dito, não duvide, meu irmão, porque a dúvida pode dificultar o que você vai receber. Estou vendo uma poça de sangue. E o que mais? No meio desse sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Então pegue isso branco que você está vendo e puxe. Eu fui ali, peguei aquilo branco que eu estava vendo no meio do sangue e puxei. A válvula mitral dele veio na minha mão. Ficou olhando um para o outro, sem entender nada. Frederico, posso fazer uma pergunta a você? Sim. Se a válvula dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Muito bem, Paulo. A medicina no futuro vai saber como utilizar isso. À medida que nós fomos desintegrando molecularmente a válvula defeituosa, nós fomos materializando no mesmo lugar uma prótese de ectoplasma, que com o tempo adquire as mesmas características orgânicas do receptor e não tem a rejeição imunológica. Claro, o mecânico de automóvel está me dando uma explicação científica. Não dá para me alcançar. Frederico, posso fazer uma segunda pergunta? Sim. Posso mandar examinar isso? Sim. Mandei 2 dos maiores patologistas do Rio de Janeiro examinarem, de forma independente. Fotografei a peça. A peça foi publicada no livro Medicina dos Espíritos, escrita pelo nosso presidente Luiz da Rocha Lima. E todos os 2 patologistas que examinaram a peça concluíram que se tratava de um tecido cardíaco. E era um descrente. Ou seja, por que esse descrente recebeu essa graça? Muito bem, vamos voltar lá atrás. Quando era menino, sofreu um acidente ferroviário e perdeu uma perna. Apesar de não ter uma perna, se transformou num tremendo cirurgião, um dos melhores que eu vi atuar na cirurgia oncológica. Levou como se fosse o lar dele, um hospital filantrópico de atendimento a cancerosos chamado Hospital Mário Crefft. Naquele hospital ele construiu, com seus amigos, com seu esforço próprio, um pavilhão para atendimento de crianças cancerosas. Donde a dedução é: o mais importante é a conduta, não é a crença. O que adianta me dizer cristão, espírita, ou kardecista, ou o que for, e não ter a conduta adequada, aquilo que eu digo, que eu sou e que acredito? Então, o que ele recebeu ali? Durante ficou 7 anos, sem sentir mais nada, e depois teve um infarto fulminante e desencarnou, sem nunca ter acreditado que tivesse sido submetido a uma cirurgia superfísica. Não tem problema nenhum, ele agora acredita. E então, o que vocês acham? Não parece um milagre isso? Isso relatado em pleno século XXI, para muitas pessoas, elas vão dizer que isso não é real, que isso é invenção, que isso não pode ser assim, né? Vão pensar 1000 coisas, porque não compreendem, e não querem compreender, não querem entender. Mas, na realidade, essas coisas acontecem. A vida espiritual é real, essa interação com o plano físico é real, e essa capacidade dos espíritos que estão mais evoluídos de interferirem no nosso corpo, não só no corpo físico, mas no corpo espiritual, e realizando feitos que são verdadeiros milagres aos olhos de um leigo. Mas tudo é uso do conhecimento, manipulação de energia, de matéria, materialização, como vocês viram, né? Então foi desmaterializada uma válvula mitral. Nós já estudamos no início os fenômenos de materialização, desmaterialização, fenômenos de transporte, em que um objeto atravessa um corpo sólido, uma parede. Então,
desmaterializaram a válvula mitral, materializaram a mesma válvula fora e, ao mesmo tempo, construíram uma válvula de ectoplasma que vai ser adaptada àquele organismo. E isso é simplesmente impressionante, fantástico, mas é explicável. As leis de Deus não são derrogadas. E quando algo desse tipo é feito, existe a permissão lá de cima. No caso do médico, vocês viram, embora ele fosse cético, aparentemente ateu, ele era um homem bom, um homem que trabalhou em obras de caridade, se dedicou. Está aí a explicação por que no caso dele foi merecido ele ter esta moratória. E viveu bons anos pela frente, até que teve um outro problema no coração, mas aí é a hora dele partir. Mas ele teve tempo, inclusive, de refletir sobre o que tinha acontecido com ele. Mas, segundo Paulo César, ele ainda foi cético para o lado de lá. E como ele disse, do lado de lá ele vai ver que tudo é real. Isso vai acontecer com todo mundo, né? Essa realidade da vida, esse choque de que a vida continua, de que a vida é muito mais ampla do que nós pensamos. Eu até agora tenho falado sobre os milagres, mas não li nada ainda sobre esse capítulo. Então, deixa eu fazer uma leitura de alguns itens, tá? Do capítulo 13. Então, no item 1, Kardec vai dizer que, na sua acepção etimológica, a palavra milagre significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. E que a Academia Francesa definiu essa palavra como um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. E aí é que está. Nem Jesus fez isso. Ele não fez um ato contrário às leis da natureza. Pode ter feito um ato contrário às leis conhecidas. Aí sim. E como tudo emana de Deus, Jesus atuou cumprindo a vontade de Deus. Esses médicos que desmaterializaram e materializaram a válvula mitral, esses espíritos que atuaram, também cumpriam a vontade de Deus. A vontade de Deus é que aquele homem fosse curado, e ele foi curado. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é de ser inexplicável, pelo próprio fato de que ele se realiza fora das leis naturais. É tanto essa ideia que se associa, que se um fato miraculoso chega a ser explicado, disse que não é mais um milagre, por mais espantoso que seja. Para a Igreja, o que dá valor aos milagres é precisamente a sua origem sobrenatural e a impossibilidade de explicá-los. Ela se fixa muito nesse ponto. E pulando alguns parágrafos, no item 2, a ciência faz diariamente milagres aos olhos dos ignorantes. Grande verdade. E pulando para o item 3, o maravilhoso expulso do domínio da materialidade pela ciência encastelou-se no domínio da espiritualidade, que foi seu derradeiro refúgio. O Espiritismo, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força essa que incessantemente age em conjunto com a força material. Faz voltar os fenômenos que dele haviam saído ao círculo dos feitos naturais, pois que, como os demais, são submetidos a leis. E no item 4, que tem como título antes o Espiritismo não faz milagres, o Espiritismo, pois, vem a seu turno realizar aquilo que cada ciência faz em sua chegada, revelar novas leis e explicar, por conseguinte, os fenômenos que derivam dessas leis. É exatamente isso. Como nós temos no universo 96% de matéria que não é essa matéria da tabela periódica, existem leis. Toda essa matéria é criação de Deus. E essa matéria a gente não consegue ver, nossos instrumentos não conseguem medir, mas a ciência sabe, por várias situações, que são observações científicas, que não nos cabe aqui relatar, mas ela sabe que existe.
Então, 96% do universo criado por Deus é composto dessa matéria escura, dessa energia escura, que tem leis específicas. E como o próprio espírito se reveste de parte dessa matéria com seu corpo espiritual, existe muita coisa que a gente não conhece. Então, quando esses espíritos que conhecem essas leis, que nós chamamos de espirituais, que na verdade de espirituais não tem nada, porque de espiritual só o espírito mesmo, na verdade essas leis dizem respeito à manipulação dessa outra matéria, que aí sim nós chamamos de espiritual, por nós desconhecermos, aos olhos dos leigos, isso é classificado como milagre. É o que Jesus fez com o cego, quando ele curava paralíticos. É o que se fez nessa cirurgia espiritual, em que é extraída uma válvula mitral, inúmeras outras cirurgias espirituais que não são realizadas apenas nas casas espíritas. Podem ter certeza que no mundo todo, nas várias correntes religiosas, acontecem curas em igrejas, porque a espiritualidade está em todos os lugares. Eles não estão olhando quem é cristão, não é cristão, quem acredita nisso, naquilo. Jesus falou, quando tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, no lado, vamos dizer, cristão, nós temos sempre essa presença de Jesus, mas ele está também com os outros que não são cristãos. Porque Jesus, na verdade, é o governador espiritual de toda a terra. Ele é o Jesus de todos. Vamos entender. E todos são filhos de Deus. As leis valem para todos. As leis da matéria densa, as leis dessa outra matéria, que nós chamamos de fluidos espirituais, e nós vamos ver isso no capítulo 14, os fluidos, e nas leis morais também. O espiritismo nada mais é senão a alma que sobreviveu ao corpo, o espírito, aliás. É o ser principal, pois não morre. E no item 6, durante sua encarnação, o espírito age sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico, ou perispírito. O mesmo sucede fora da encarnação. E aí Kardec, então, nos outros itens, vai nos conduzindo a um raciocínio de que existe essa intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas, conforme está no item 13, e que, portanto, no item 15, os milagres não são necessários para a glória de Deus. Nada no universo se afasta das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo suas leis perfeitas, ele não tem necessidade de as derrogar. Então Deus não precisa derrogar as suas leis. Elas são perfeitas. Elas estão aí para que nós as aprendamos. E Deus atua nas criaturas através das criaturas. O conhecimento precisa estar aliado à força da vontade, à condição moral, para que o espírito modifique as coisas à sua volta. Nós vamos citar ainda aqui alguns milagres, né, dos apóstolos. Os apóstolos eram médiuns. Depois do dia de Pentecostes, quando as línguas de fogo lá se apresentaram para eles, e eles começaram a falar línguas estranhas, eles depois realizaram vários milagres, curas, como Jesus fez. E Jesus disse, né, vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer e muito mais. Então vamos lembrar do caso do professor Eurípides Barçanufo, quando ele, num determinado momento, ele faz uma cirurgia em desdobramento, no chamado fenômeno da bicorporeidade. Nós estudamos isso no Livro dos Médiuns. O que aconteceu? O professor Eurípides tinha uma mediunidade impressionante, um dos grandes médiuns também que nós tivemos, e uma das características dele, raríssima, muito rara, era a da bicorporeidade. O que é isso? Você adormece, seu corpo espiritual se desdobra,
e ele se materializa em outro lugar. Então é como se você tivesse dois corpos para quem está na Terra. O seu físico e o outro que é revestido, como nós sabemos, de uma outra matéria, que é o ectoplasma. Então ele se desdobra e da mesma maneira que um espírito se materializa, ele se materializava em outro lugar. É uma coisa impressionante. Aí é o que eu falo, um verdadeiro milagre para quem não conhece. E num determinado momento, numa fazenda, tinha uma pessoa conhecida dele, uma mulher grávida, que chegou o momento de ter o filho, mas o filho estava meio atravessado no ventre. Então as pessoas da fazenda, o marido daquela mulher, sai a galope para Sacramento, era uma fazenda a alguns quilômetros dali, sai a galope para chamar o professor Eurípides para fazer o parto, porque estava complicado. Só que Eurípides, já avisado espiritualmente, ele adormece, se desdobra, vai na fazenda, pasmem, faz o parto e retorna. E aqueles homens estão vindo a galope para falar com o professor Eurípides. E quando chegam até ele, ele fala, calma, tranquilo, ela está bem, o parto já foi feito. E eles perguntam, mas como, professor Eurípides? Nós viemos correndo a cavalo, né? Como é que está tudo bem? Como é que o senhor sabe disso? E levaram Eurípides lá para a fazenda, né? E ao chegar lá, ela confirma, né, que Eurípides tinha estado lá e que tinha feito o parto. Um caso de bicorporeidade, explicável, mas não deixa de ser fantástico. Nós não estamos falando que é algo simples, como se fosse, bobagem. Não é. É impressionante, é fantástico, maravilhoso, um verdadeiro milagre. Mas como o milagre é aquilo que é sobrenatural, e como isso é parte da natureza, então não é milagre, tudo é explicável. Esse é o objetivo desse capítulo da Gênesis, né? Dizer que existem leis, essas leis são perfeitas, e que o conhecimento, a capacidade do espírito também, além do conhecimento, é algo que a gente ainda vai explorar mais isso. Nós não conhecemos toda a capacidade que nós temos como filhos de Deus, porque parte dessa centelha divina está entre nós. Então todos nós temos essa capacidade de realização e ela vai despontando ao longo do progresso que nós fazemos, ao longo das nossas encarnações. Nessa reencarnação do professor Eurípides, ele veio com uma capacidade tremenda, um espírito também muito evoluído. Essa característica da bicorporidade é raríssima. Ele, Antônio de Pádua, também, e alguns casos na história nós temos da bicorporeidade, que é muito incrível, né? Então nós vamos descobrir muitas coisas que nós não conhecemos. Nós temos que aprender a conviver com o estudo, com a presença da espiritualidade, principalmente agora, nos tempos de transição, cada vez mais esse nosso contato com o plano espiritual vai se intensificar. Nós estamos no limiar de uma era nova, nós comentamos no estudo passado, da vinda de espíritos de outros orbes e de espíritos muito evoluídos que já viveram na Terra e que vão mudar radicalmente a face do planeta. Imaginem a capacidade desses espíritos. Imaginem milhares realizando essas obras, esses milagres, revelando o véu sendo aberto de vez e cada família praticamente tendo um grande médium. O conhecimento avançando, sendo usado para o bem. Então o nosso planeta está passando e vai passar por um processo de mudança muito acentuado, onde a interação entre o plano físico e o espiritual vai se aprofundar. Nós ainda estamos numa fase muito confusa, onde o joio está ainda muito misturado com o trigo, mas a ceifa já está vindo, o ceifeiro já está aí, retirando o joio para deixar o trigo. E quando o trigo estiver mais visível, nós vamos poder nos alimentar de informações mais sublimes, mais elevadas. A nossa mente vai dar um salto também. E podem ter certeza que, dentre as maravilhas que virão,
a espiritualidade continua atuando na nossa genética, nós vamos ter uma capacidade cerebral maior. Nós estamos sendo preparados para isso. A espiritualidade está sempre modificando o nosso DNA. São novos tempos que nós viveremos. E a vida na Terra vai se transformar tanto que nós vamos poder, certamente, dizer que é um verdadeiro milagre o que vai acontecer na Terra. De tão maravilhoso, de tantas mudanças, de tanta coisa nova que a gente vai ter que aprender. Mas, sobretudo, vamos ter que desenvolver muito amor para viver esses tempos. Eu queria agradecer muito a todos que deixam as mensagens, conclamando de novo para que vocês digam de onde vocês são, se são pessoas do MAP, que anotem qual é o polo de vocês, pessoas de fora do Rio de Janeiro, porque essa nossa transmissão é do Rio de Janeiro, pessoas de outros municípios, outros estados, até fora do Brasil, isso nos ajuda bastante. Nosso tempo se encerrou. Eu peço que vocês leiam o próximo capítulo, o capítulo 14, os fluidos, que é fundamental, muitíssimo importante. Nesse capítulo eu vou parar para ler frase por frase, de tão importante que ele é, e é muito importante que vocês leiam, reflitam e anotem suas dúvidas e mandem pelo e-mail contato@map.org.br, assunto Gênese, ou nos próprios comentários, tá bem? Então, que vocês continuem curtindo esse milagre da vida, que Deus ilumine os lares de todos vocês, que tenham bastante força, tenham um pensamento positivo a respeito da vida, de quem vocês são, porque vocês são filhos de Deus, tá bem? Muita luz, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.